Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. Nesse vídeo a gente vai resolver aqui uma questão de cálculo 2, tá? Justamente envolvendo integrais impróprias, tá? Então aqui a gente tem uma integração que no nosso intervalo de limite, no nosso limite de integração, na verdade, a gente tem o infinito, então a gente está integrando em um intervalo, né? Indefinido aí, de 1 até infinito, e isso nos dá uma integral imprópria, tá? Então, bem, nessa questão a gente está olhando aqui a função do tipo 1 sobre x elevado a p, p aí é um número, e pede para a gente verificar o seguinte, que se esse p ele for um número maior do que 1, então essa integral ela converge, tá? E se ela for menor ou igual que 1, então ela é divergente, ok? Bem, então, primeira coisa, vamos olhar, tá, a situação onde p é igual a 1. Por quê? Porque quando p é igual a 1, a gente tem uma integração do tipo ln, tá? Então, antemão, antes de qualquer coisa, a gente vai ter que olhar, né, que a integral de 1 a infinito, de 1 sobre x elevado a p dx, isso por definição vai ser o limite de t tendendo a mais infinito, a integral de 1 até t, certo? De 1 sobre x elevado a p dx. Bem, e aqui a gente vai ter que olhar para essa integral, tá? Então, integral de 1 sobre x elevado a p. Então, primeira situação é quando p for igual a 1, né? Porque isso nos dará o quê? 1t 1 sobre x dx, tá? E daí a gente sabe que a primitiva é um ln, então vai ser o ln de x avaliado aqui de t a 1. Então vai ficar ln de t menos o ln de 1, mas ln de 1 é 0, ok? Bem, então nesse caso aqui você tem justamente o que, né? Você tem que o limite agora, né? Se você fosse olhar aqui, sua integral, vou chamar de i, tá? Então, sua integral seria o limite, né? De t indo a infinito, da integral de 1 a t, 1 sobre x dx, que na verdade é o limite de t tendendo a mais infinito, do ln de t. Só que isso daqui, né, você sabe que seria infinito. Ou seja, no caso p igual a 1, né, caso p igual a 1, ela é divergente, tá? Ok? Então agora vamos olhar o caso p diferente de 1. Por que a gente separou, né? É só porque quando p é igual a 1, a nossa primitiva é ln. Quando p não é 1, né? Então a gente tem uma primitiva com outra cara, que é justamente isso daqui, né? Então a gente tem aqui xp x. Então a gente pode olhar, né? Eu acho que fica mais fácil, que é x elevado a menos p. Então aqui, como o p não é 1, né? A regra de integração é você soma 1, né? E divide aqui, tá? E aí, isso daqui vai ficar de 1 a t, ok? Justamente, se p fosse 1, né? Isso daqui dava 0, não dá certo. E aí a regra é outra, que é justamente um ln, ok? Então, isso daqui vai ficar t 1 menos p, 1 menos p, menos, aí 1 elevado a 1 menos p, vou deixar só 1 logo, né? E aqui 1 menos p, ok? Então, agora a gente vai olhar para o limite, né? Então, a nossa integral, né? A nossa integral, ela vai ser o limite dessa integral, então, no final das contas, é o limite de t indo a infinito, da expressão t 1 menos p, 1 menos p, certo? Não esqueça, p é um número, tá? E aí a gente está olhando t indo a infinito.
essa expressão aqui, ó, não depende de t, ela é uma constante, então no limite ela não vai ser alterada, tá? Aqui embaixo também não tem um t, então eu só tenho que olhar para essa expressão aqui, para essa expressão quando o t vai para infinito. Então aí eu tenho as duas diferenças, tá? Então vou olhar para esse expoente, ok? Para esse expoente aqui. Se esse expoente ele é maior do que 1, né? Por exemplo, se ele fosse 2, então eu teria um t ao quadrado. Contendo ao infinito, ele vai a infinito. Perdão, se ele é maior que 1 não, se ele é positivo, tá? Então, se esse expoente ele é positivo, então, por exemplo, se esse expoente fosse 3, né? Então, t elevado a 3, quando t fosse infinito, ele é infinito. E se esse t é negativo, então, por exemplo, se ele fosse menos 1, né? Então, t elevado a menos 1 seria 1 sobre t. Então, quando t vai para infinito, isso vai para zero, tá? Então, é o seguinte, se 1 menos p for maior do que 0, então t elevado a menos p, ele tende a mais infinito. Se 1 menos p for negativo, né, t 1 menos p, ele vai tender a zero, tá? Então, aqui eu tenho duas situações, tá? Se o p, né, 1 menos p for positivo, ou seja, né, nessa parte aqui é justamente eu dizer que 1 é maior do que p, tá? Então, isso daqui, ó, esse primeiro termo vai para infinito, e esse daqui dá um número, mas não importa, o primeiro já foi para infinito, então isso daqui vai dar infinito se, né, 1 menos p for maior do que 0, ou seja, se p for menor do que 1, tá? Por outro lado, se 1 menos p for menor do que 0, ou seja, se p for maior do que 1, né? Se p for maior do que 1, então a gente tem o quê? Que esse termo aqui, ele vai a zero e só vai nos restar isso, ok? Vai nos restar isso. Então, esse menos eu vou só trocar aqui a posição aqui, então vai ficar isso, p menos 1, ok? Então, ele é convergente. Então, resumindo, é o seguinte, se p é menor ou se p é igual, ele diverge, tá? E se p é maior, então ele converge para esse valor aqui, ok? Então, com isso, se você lembrar disso, né? Por exemplo, na hora que você pega a integral de 1 a infinito, aqui de x elevado a 10 dx, então você olha, né? Esse expoente aqui, ó, é maior do que 1, então você já pode afirmar que ela converge. E converge para qual valor? Para esse valor aqui, ó, tá? Que é quem? 1 sobre, aí, p menos 1, ou seja, então é 10 menos 1, 9. Então essa já lhe dá até uma expressão para você calcular esse tipo de integral imprópria, tá? Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro, e até uma próxima oportunidade.